Em um turbilhão de traições, decisões e segredos ocultos, somos levados a uma jornada onde a intensidade das emoções redefine destinos. Este é o relato de um homem cuja vida foi moldada pela descoberta de uma infidelidade devastadora. Diante do véu da traição, ele emergiu como o construtor de um destino inexorável, esculpindo uma vingança que ecoará pelos corredores do tempo. Entreguei os documentos de divórcio à minha esposa infiel no hotel onde ela estava com seu amante. Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Quero compartilhar uma história complexa e longa com vocês. Peço desculpas por eventuais erros, pois estou escrevendo pelo celular. Cheguei ao ponto final e estou perdido em meio a essa situação complicada. Um pouco de contexto: tenho 43 anos, minha esposa tem 40. Estamos casados há 16 anos e temos 2 filhos, uma filha de 14 anos e um filho de 9 anos. Embora tenhamos enfrentado desafios no início do casamento, superamos os anos difíceis e saímos mais fortes. Casamos jovens, e a maturidade ainda estava em desenvolvimento, mas acreditávamos no amor e na capacidade de superar qualquer obstáculo. Ainda estou incerto se essa era uma perspectiva realista. Minha esposa é gerente em uma grande empresa de publicidade há 3 anos, enquanto trabalho na área de engenharia há 7 anos. Ambos temos empregos bem remunerados que proporcionaram um estilo de vida confortável para nossa família. Éramos uma família unida, sempre priorizando nossos filhos e criando memórias, independentemente de quão ocupados estivéssemos. Sempre reservamos tempo para estar com nossos filhos. Considero-me um bom pai e marido. Cometi alguns erros em relação à minha esposa, mas fiz o possível por ela. Fiquei sinceramente surpreso ao descobrir que ela estava envolvida em um caso de longa data. O que me levou a essa descoberta foi o comportamento distante dela nos últimos 2 anos. Esses foram os anos mais difíceis, onde ela não parecia apreciar nada que eu fazia. Constantemente me comparava ao seu chefe, agora eu entendo, dizendo como ele lidaria com as situações. Eu não conseguia entender seus pensamentos, mas ele conseguia. Não tomei a iniciativa de levá-la a encontros e fazê-la se sentir especial, algo que o chefe fazia por sua esposa. Por que eu agi de maneira tão imatura? Perguntei o que ela gostaria que eu fizesse para reacender nosso romance, e a resposta geralmente era: não pergunte, você deveria saber e fazer. Então, busquei informações, trouxe livros, pois estava sem pistas e alguém deveria ter a resposta. Todas as minhas tentativas eram recebidas com um agradecimento morno ou uma amarga decepção. Minha esposa nunca demonstrou esse comportamento nos anos em que a conheço, então pensei que a responsabilidade de fazê-la feliz era algo que eu precisava abordar seriamente. No entanto, eu estava longe de perceber que não era eu quem estava constantemente consertando as coisas. Tínhamos uma relação próxima com o chefe dela e sua esposa, ambos tinham filhos e as crianças se davam muito bem. Participávamos juntos de churrascos, passeios em família no parque e dias de jogos no fliperama. Visitávamos as casas uns dos outros com frequência. Não surpreende que ficássemos próximos. Eu compartilhava com o chefe dela os desafios em nosso casamento, e ele oferecia conselhos úteis. Na minha percepção, ele era uma pessoa bacana. Voltando à descoberta, eu estava emocionalmente exausto com as constantes exigências de minha esposa para que eu mudasse, senão o casamento chegaria ao fim. Fiquei sinceramente surpreso com sua atitude, porque antes de tudo isso, acreditava que tínhamos um casamento excelente. Então, em uma noite, ela estava rindo e trocando mensagens animadas com alguém. Eu estava ao lado dela na cama e fiquei curioso. Quando inclinei a cabeça para espiar, ela se afastou abruptamente, irritada instantaneamente, questionando o que eu estava fazendo. Expliquei que queria entender a situação, e ela respondeu que não era da minha conta, retirando-se para o banheiro. Nesse momento, acredito que percebi instintivamente que algo estava errado, que possivelmente havia um caso acontecendo. Não havia evidências concretas. No entanto, cometi o erro de confrontá-la diretamente no dia seguinte. Ela ficou furiosa e negou qualquer irregularidade. Sem ter acesso ao celular dela, mas ansioso pela verdade, pedi para ver o celular, e ela recusou. Somente mais tarde, naquela noite, ela me entregou o celular, e quase todas as mensagens de texto enviadas a pessoas específicas estavam apagadas.
Na noite seguinte, ela relutantemente me entregou o celular, e quase todas as mensagens de texto enviadas a pessoas específicas estavam apagadas. Percebi isso devido a algumas conversas que pareciam inconsistentes e outras completamente absurdas. Devolvi o celular a ela, e evitamos discutir o assunto por um mês, até que consegui que um amigo verificasse o celular e recuperasse as mensagens deletadas. Minha esposa já havia adquirido outro telefone antes e praticamente não usava o que me deu. Algumas mensagens foram recuperadas, e através desses fragmentos, finalmente obtive a evidência de que um caso estava acontecendo, e como você pode imaginar, era com o chefe dela. Eu sabia intuitivamente que confrontá-la naquele momento resultaria em sua fuga, então esperei. Estava devastado, preocupado principalmente com o impacto disso nas crianças. A situação era terrível, e desabei emocionalmente na frente do meu amigo. Mesmo assim, eu não estava disposto a desistir do casamento. 3 dias depois, comprei o livro, Como Ajudar Seu Cônjuge a Se Recuperar de um Caso. Pode parecer ingênuo, mas comecei a lê-lo com a esperança de que, ao dar o livro para minha esposa, ela encerrasse esse comportamento. Meu desejo era tê-la de volta e salvar nosso casamento. Planejei abordar o assunto no sábado seguinte para resolver as coisas, mas ela alegou ter uma emergência no trabalho e pediu para eu não esperar por ela. Claro, entrei em contato com o local de trabalho naquele dia para confirmar a história e não obtive resposta, pois não estavam abertos aos sábados. Tentei ligar para o telefone dela, mas não recebi resposta. Ela retornou para casa às 2 da manhã, já no domingo, e imediatamente tomou um banho antes de se deitar. Perguntei por que estava atrasada, e ela esquivou-se da pergunta, alegando que já havia me avisado para não esperar por ela. Estava cansado disso. Não lhe entreguei o livro que comprei. Estava sofrendo, e ela parecia não se importar. Ela testemunhava minha dor sem demonstrar qualquer preocupação. Entrei em contato com a esposa do chefe dela para saber se ela tinha conhecimento de algo. Estava tão desesperado por estabilidade, e até hoje não me arrependo dessa ação. Ela ficou tão surpresa quanto eu ao descobrir. Queria confrontar o marido dela, mas disse a ela que provavelmente ele mentiria e tentaria encobrir, assim como minha esposa havia feito. Nos encontramos na casa dela para discutir o que estava acontecendo, e eu entreguei a ela as poucas evidências que tínhamos. Ela solicitou mais evidências, então ambos concordamos em reunir provas de cada lado e compará-las. Iniciei uma investigação mais aprofundada sobre minha esposa, enquanto ela fez o mesmo em relação ao marido. Foi surpreendentemente fácil para ela encontrar uma prova inegável. O marido dela era tão arrogante que nem se dava ao trabalho de apagar as mensagens entre ele e minha esposa. As mensagens que eu havia descoberto anteriormente finalmente se encaixaram, e obtivemos uma visão abrangente de que o caso durava 2 anos. A esposa do chefe estava indignada, e eu compartilhava do mesmo sentimento. Ambas queríamos nos vingar, mas não buscávamos iniciar um caso entre nós. Dormiam juntos em todos os lugares, na casa dela, na minha, em hotéis luxuosos e em viagens de negócios. Era repugnante ler todos esses detalhes. Trocavam até fotos, mas decidimos ignorar essas imagens para não nos machucarmos mais. Queríamos vingança, mas não buscávamos um caso pessoal. Ambos preparamos os papéis do divórcio por volta do mesmo período, estávamos decididos. Nossos cônjuges não tinham ideia de que sabíamos e agimos de acordo com o combinado. Quando tudo estava pronto, eles estavam novamente envolvidos, desta vez colaborando com a esposa do chefe. Conhecíamos exatamente os detalhes de como e onde seriam notificados. Sabíamos até mesmo o hotel que reservaram para o fim de semana deles. Eu pessoalmente fui até lá com o xerife. Aguardei no saguão enquanto o xerife organizava tudo, e minha esposa foi chamada para descer do quarto. Ela apareceu vestida com um roupão, e eu já não temia mais nada. Ela entrou em pânico, me perguntando freneticamente por que eu estava lá. Estávamos a uma distância razoável de nossa casa, mas não muito longe. O xerife pediu confirmação de seu nome e informações, e ela respondeu confusamente afirmativamente, sendo notificada. Foi extremamente satisfatório ver a expressão chocada em seu rosto, mas optei por me afastar, sabendo que a missão estava cumprida. Ela me impediu, agarrando meu braço e me puxando de volta, exigindo saber o que estava acontecendo. Expliquei a ela que ela havia tido um caso, e que estava me deixando, sem rodeios. Ela começou a gritar comigo, segurando meu braço com força.
O xerife teve que intervir e ordenar que ela me soltasse imediatamente. Ela obedeceu, começou a chorar e alegou que poderia explicar que eu estava interpretando errado e que era minha culpa. Ficando cada vez mais irritado, saí rapidamente para voltar para casa. Minha esposa contou ao chefe dela e, segundo me disseram, ele entrou em pânico. Ele correu para casa apenas para ser notificado lá. Não demos a eles tempo para se recuperarem. Pegamos ambos de surpresa, assim como fizeram conosco. Meu divórcio será concluído em alguns meses, o dela pode levar um pouco mais. Ambos têm resistido aos processos de divórcio. Nenhum deles quer seguir adiante. As desculpas que ouço são de que nunca tiveram a intenção de abandonar seus cônjuges. Foi um caso estritamente sexual, sem mais nada. Argumentam que há casos piores que acabam resultando em casamentos sólidos. Admitiram o erro e expressaram o desejo de ter uma chance para corrigir a situação. Perguntei à minha esposa qual seria o desfecho de tudo isso, e ela respondeu que estava indo com o fluxo, agindo completamente fora de seu caráter usual. Afirmei a ela que estava agindo de forma insensata. Pessoas ao meu redor me rotulam como insensível por não conceder outra chance à minha esposa. Meus filhos estão cientes do que está acontecendo, de acordo com a idade deles, e estão 100% ao meu lado, embora desejem que permaneçamos juntos. Minha determinação está enfraquecendo, especialmente porque ainda compartilhamos a mesma casa e minha esposa está buscando terapia e lendo o livro que trouxe. Manter minha posição está se tornando cada vez mais desafiador. Ela alega estar arrependida e disposta a fazer o que for necessário. Minha resposta é simples: ela está arrependida por ter sido descoberta, e isso é o suficiente para mim. Ela chegou a me chamar de pessoa amargurada e ressentida, incapaz de ver além da negatividade. Embora tenha se desculpado mais tarde, percebo que essa é a sua verdadeira opinião. Continuo mantendo contato com a esposa do chefe, o que irrita profundamente minha esposa. Ela acredita que estou considerando um caso de vingança ou que a esposa do chefe é a razão pela qual não estou disposto a dar outra chance a nós dois. Ela insiste repetidamente para que eu pare de me comunicar com a esposa do chefe, da mesma forma que ela fez com o chefe. Respondo a ela que isso não faz sentido, pois não cometemos nenhum erro, e por que eu deveria agora respeitar suas opiniões? Sinto que estou em um impasse. Não tenho respeito por ela, e ela continua tentando me envolver em seus processos e reflexões sobre o caso. Considero essas tentativas como desculpas e, portanto, ignoro suas solicitações. Ela sugere que façamos terapia juntos, mas recuso, pois já li relatos sobre terapeutas culpando a vítima. Ela também propõe que leiamos livros sobre infidelidade em conjunto, mas questiona a utilidade disso, uma vez que estamos a caminho do divórcio de qualquer maneira. Ela expressa o desejo de ser íntima, mas recuso, afirmando que não vou ser manipulado pelo sexo. Ela argumenta que não é manipulação, apenas quer mostrar o quanto me ama. Eu corrijo, dizendo: você quer dizer ame-me agora. As pessoas ao meu redor estão frustradas com minha atitude, inclusive minha mãe, que argumenta que as pessoas cometem erros e que minha esposa está demonstrando, por meio desses erros, que realmente me ama. Respondo que nunca serei o plano B de ninguém. Apesar de me sentir mal por tratá-la assim, ainda a amo, apesar do ódio presente. Será que estou sendo desnecessariamente cruel? Ela se esforça muito, mas minha indiferença persiste. Devo reconsiderar o divórcio? Pessoas dizem que estou indo rápido demais e que vou me arrepender. Como distinguir o que é real e o que não é? Edit, agradeço a todos por dedicarem tempo para responder a minha situação. Li todos os comentários, alguns abordando pontos importantes. Terei uma conversa com minha esposa em breve. Manterei todos informados, mas acho que o divórcio é realmente a melhor opção para mim e meus filhos. Ler aqui tem sido de grande ajuda. Atualização 1. Estou de volta novamente. Estou tentando pela segunda vez porque tenho recebido e-mails pedindo uma atualização. Agradeço pela preocupação, pessoal. Compreendo o interesse de vocês e gostaria de esclarecer alguns pontos. Em primeiro lugar, minha esposa e eu estamos em um momento relativamente estável agora, mas não estamos nos reconciliando, de maneira alguma. Ainda estou no processo de divórcio. A última atualização que postei, a qual foi removida pelo AutoMod, detalhava nossa situação de maneira extensa. Em resumo, minha esposa continua implorando por outra chance e fazendo esforços consideráveis para conquistá-la.
No entanto, não vou conceder essa oportunidade porque o caso dela durou tempo demais para que eu possa superar. Se fosse apenas uma noite, a história seria diferente, mas 2 anos é simplesmente inaceitável. Participei de algumas sessões de terapia com ela porque não sou insensível e ainda a amo. Uma sessão foi produtiva e me fez perceber que minha esposa está genuinamente arrependida. Embora ela não tenha lidado perfeitamente com as consequências de seu caso, tem se esforçado consideravelmente. A segunda sessão foi desastrosa, com ela chateada por eu continuar em contato com a esposa do chefe e preocupada com a possibilidade de um caso de vingança. Foi o momento mais furioso que experimentei durante toda essa situação, e tivemos uma discussão intensa depois porque eu me recusava a fazer o que ela queria, que era cortar o contato com a esposa do chefe. Resolvemos isso quando prometi que não haveria nenhum caso de vingança. Embora eu saiba que não devo nada a ela, ela ainda é minha esposa até o divórcio, e desejo manter minha fidelidade aos meus compromissos. Compareci a algumas sessões adicionais apenas para avaliar o progresso dela. Sim, o terapeuta é especializado em terapia individual e de casais. Não estou participando dessas sessões porque, no fundo, estou tentando salvar nosso casamento. Quero observar o progresso da minha esposa pessoalmente e contribuir, se necessário. Após o divórcio, me afastarei de maneira respeitosa. A esposa do chefe ainda está se separando dele, e ele continua resistindo ao divórcio. Ela é tão firme quanto eu, e admito que confiamos um no outro nos dias difíceis. Não vejo nenhum caso acontecendo, estamos apenas mantendo uma relação amigável. Ela é uma mulher forte e independente que não aceita desrespeito. Quanto aos meus filhos, estão bem. Compreendem que o divórcio não significa que os amamos menos. Embora não desejem o divórcio, entendem a necessidade dele, conforme adequado à idade deles. Minha esposa não trabalha mais na empresa de publicidade, agora, está empregada em outro lugar. Ela renunciou pouco depois de eu tê-la notificado e tem mantido rigoroso contato zero com seu ex-chefe. De acordo com ela, procurou orientações em fóruns para tentar salvar o casamento e está implementando esses conselhos. Tenho lido muito sobre o assunto, e inicialmente, não compreendia por que algumas pessoas escolhem permanecer com parceiros infiéis. No entanto, ao testemunhar os esforços sinceros da minha esposa para se tornar uma pessoa melhor, consigo compreender a tentação. Ela não é um monstro, tem falhas e fez escolhas terríveis das quais está aprendendo a se redimir. Ela ofereceu tudo o que podia para obter outra chance. Não tenho certeza se tenho isso em mim. À medida que o divórcio se aproxima da conclusão, sinto-me cada vez mais em paz. Recentemente, tivemos uma discussão extensa sobre ela buscando outra oportunidade após o divórcio. Ela propôs um acordo pré-nupcial, e, sinceramente, embora eu não estivesse totalmente contra, percebi que seria um caminho longo demais para ela percorrer antes de eu considerar essa possibilidade. Parece que ela está disposta, mas não vejo como isso beneficiaria a ambos, para ser honesto. Uma parte significativa de mim deseja o divórcio por um breve senso de justiça. É a única justiça que posso obter sem me rebaixar ao nível de um adúltero. Minha relação com minha mãe melhorou depois que revelei mais detalhes sobre o caso de minha esposa, mas agora ela está extremamente furiosa com minha esposa após conhecer os detalhes. Estou perdido em como navegar por essa situação. Atualização 2. Ok, eu não planejava postar aqui até que meu divórcio estivesse finalizado, mas estou extremamente irritado hoje e sinto a necessidade de desabafar. Como muitos sabem, minha esposa está apreensiva com a possibilidade de uma vingança minha, especialmente porque ainda mantenho contato com a outra mulher que a traiu. Minha esposa é bastante insegura em comparação com a OBS, é assim que se soletra a OBS, que é mais jovem, modelo, altamente atraente e tem um negócio bem sucedido. Essa insegurança deixa minha esposa paranoica, pensando que eu possa ceder à tentação e traí-la como forma de vingança. Ainda estou incrédulo com a audácia dela ao me dizer que 2 erros não fazem um certo. Embora ela não esteja errada, não tenho a intenção de seguir por esse caminho. Contudo, a hipocrisia dela me enfurece a cada vez. Visito o OBS, como fiz ontem, e minha esposa reage intensamente, oscilando entre tristeza extrema e apego excessivo. Não sei quantas vezes ela se lançou sobre mim apenas para garantir que eu não a traia de volta. Recuso suas tentativas, o que só agrava a situação. É lamentável como os infiéis podem ser egoístas, pensando apenas em si mesmos em sua dor, enquanto os traídos precisam seguir em frente e tentar reconstruir a vida.
Outro ponto importante é que nossos filhos ainda se encontram com os filhos deles. Nunca visito a casa de OBS sem meus filhos, mas minha esposa ainda suspeita que eu seja capaz de ser tão cruel quanto ela foi e aproveitar qualquer oportunidade para ficar com aquela mulher. Absurdo. A P ainda está residindo na casa de férias deles, implorando para ser aceito de volta por OBS. Não vou negar, sinto uma grande satisfação ao vê-lo enfrentar as consequências. Ele não tentou me ameaçar, pois estou usando isso contra ele. Ele precisa lidar com o fato de que ainda mantém o contato com a esposa dele. Embora ele tenha permissão para visitar os filhos a qualquer momento, ele evita me encontrar, garantindo que eu não esteja por perto e só então faz a visita. Honestamente, sinto pena do cara. Recentemente, minha esposa tem sido excessivamente apologética. Ela me cobre de carinho, o qual simplesmente ignoro. Não estou em um bom lugar. Teremos uma sessão de terapia hoje, e sinto vontade de desabafar toda a dor e mágoa que tive que suportar por causa dela. A raiva que sinto está se tornando avassaladora. Atualização 3. Não há grandes novidades para compartilhar com vocês. No entanto, algumas coisas se desenvolveram. Ao reler meus posts e mensagens, percebi o quanto este espaço é incrível, oferecendo apoio para pessoas em situações semelhantes à minha. Tenho absorvido muita informação relacionada à infidelidade para ganhar uma perspectiva mais clara sobre minha situação. Durante uma sessão de terapia recente com minha esposa, ela pediu que eu lhe desse um pouco mais de tempo para reconquistar minha confiança. Ela apresentou diversas razões para argumentar por que seria uma boa ideia eu pelo menos tentar e ver se poderíamos trabalhar para recuperar nosso casamento, não necessariamente buscando a reconciliação imediata. Eu ressaltei várias vezes o fato de que ela só estava tentando agora por causa das consequências de seu caso. Se ainda estivesse envolvida, nunca consideraria essa tentativa. Ela me causou abuso emocional por meses, e não sou do tipo que permite ser pisoteado, mesmo pela mulher que amei. Ela admitiu todos os seus erros e se desculpou novamente. Fez inúmeras promessas para compensar tudo. Deseja que nosso casamento se torne mais forte do que nunca e acredita que é possível. Perguntei se ela estava disposta a lidar com minha raiva, pois tenho muita para compartilhar. Ela afirmou que sim, absolutamente, e encorajou-me a desabafar sempre que sentisse vontade, para me auxiliar a processar a dor. Normalmente, quando pergunto por que ela teve um caso, recebo uma enxurrada de desculpas. Desta vez, ela foi direta e admitiu que não há desculpas para o que fez. Comprometeu-se a passar o resto da vida mostrando, por meio de suas ações, que está verdadeiramente arrependida e nunca me magoaria dessa maneira novamente. Ela compartilhou sinceramente seus sentimentos comigo, o que me deu uma compreensão um pouco mais profunda de sua insegurança e ciúmes em relação a OBS. O caso alimentou seu ego, proporcionando-lhe a sensação de ser bonita e desejada. Ela reconheceu que o caso era uma fantasia, nunca destinado a durar. As consequências mal cruzaram sua mente, embora ocasionalmente pensasse nisso. O arrependimento dela é profundo, e ela afirma que viverá com essa culpa pelo resto da vida, provavelmente incapaz de se perdoar. Ela confessou que jamais poderia se comparar a OBS, e a razão pela qual estava tão certa de que eu trairia de volta era porque OBS não era apenas bonita, mas uma mulher íntegra. OBS nunca dirigiu palavras duras a ela nem a ameaçou. Era toda a insegurança de minha esposa falando, talvez exacerbada pelo meu desgosto por ela me trair. Aqui é onde a situação se torna intrigante. A terapeuta me questionou sobre o que seria necessário para eu considerar a proposta de minha esposa. Nada surgiu em minha mente. Sendo honesto, respondi que seria necessário uma máquina do tempo, pois o que tenho agora é uma farsa de casamento, e eu nunca assinei para isso. Eu pedi à terapeuta que focasse em minha esposa, não em nós. Ela mencionou que minha dificuldade em aceitar raciocínio lógico poderia ser um problema na comunicação. Eu não discordei. Minha esposa e eu tivemos uma conversa prolongada durante o trajeto de volta para casa. Ela questionou se eu me sentia menos masculino devido ao seu caso, uma pergunta que ela nunca havia feito antes. Fiquei genuinamente surpreso e respondi afirmativamente. Ela surpreendentemente sugeriu se eu me sentiria melhor ao dormir com outra mulher. Novamente, recusei, afirmando que não me envolveria em um caso de vingança. Ela explicou que estava propondo uma separação experimental, onde eu poderia sair para recuperar minha autoestima, enquanto ela permaneceria fiel, aguardando meu retorno ao casamento.
Eu considerei a proposta dela como algo fora do comum. Perguntei como isso beneficiaria o casamento se ambos estivessem tendo casos. Ela afirmou que o meu não seria considerado um caso, pois estaríamos separados, com condições que permitiriam minha liberdade para ver outras pessoas. Respondi que era um grande risco da parte dela, e ela argumentou que, como estávamos nos divorciando de qualquer maneira, pelo menos eu poderia explorar o que o mundo exterior tinha a oferecer. Recusei a ideia, achando-a completamente fora do caráter dela. Minha esposa tem apresentado uma calma e paciência estranhas nessas últimas semanas. Ela parece uma pessoa diferente daquela insegura e tumultuada que era antes. Apesar de reconhecer que não posso confiar nela por minha própria segurança, é difícil lidar com essa mudança. Embora ela não queira, tem sido bastante generosa no processo de divórcio. Embora tenha lido frequentemente sobre divórcios amargos, esse não parece ser o meu caso. Parece surreal estar nesta situação. A navegação torna-se desafiadora. Eta, deixe-me esclarecer que ainda estou avançando completamente com o divórcio. Estou interessado em ouvir as opiniões das pessoas sobre isso. Atualização 4. Olá a todos. Tenho mais uma informação nesta difícil fase da minha vida. Antes de entrar nisso, quero expressar minha gratidão às pessoas que continuamente me apoiaram e se comunicaram comigo. Atualmente, minha esposa e eu decidimos manter uma postura civilizada e passar as festas juntos como uma família. Esta será a última celebração desse tipo, embora minha esposa ainda mantenha esperanças contrárias. Optei por isso pelo bem dos nossos filhos. Meus filhos são minha prioridade. O divórcio será concluído no meio de fevereiro, para aqueles que estão interessados. Estamos dividindo tudo meio a meio, embora ela tenha sido muito generosa do lado dela. Ainda não sei se é uma estratégia e se ela pode se tornar hostil mais tarde, mas até agora ela tem sido amigável e admite que é porque fui um bom marido e pai. Ela acredita que eu mereço um divórcio mais do que justo considerando suas ações. Isso não significa que ela perderá muito no divórcio, mas eu recebo um pouco mais graças a ela. Decidi interromper as sessões de terapia com ela. Estava alimentando falsas esperanças e transmitindo sinais contraditórios. Ela confessou ter um desejo intenso de intimidade comigo durante todo o período em que estive afastado, compreendendo que me senti menos masculino e indesejável devido ao seu caso. Ela tem tentado com frequência, algo que antes era raro em nosso relacionamento, e achei perturbador que agora ela iniciasse essa abordagem. Com o tempo, passei a valorizar o fato de que ela enxerga isso como uma preocupação minha e deseja abordar a questão. Embora tenha rejeitado suas tentativas, ela insiste, garantindo que não está ligado a uma reconciliação, apenas querendo que eu me sinta bem e desejado. Interrompi o contato com o OBS por enquanto, pois as coisas estavam ficando um pouco pessoais demais para o meu gosto. Para quem apontou que eu estava tendo um caso de vingança, admito que talvez não estivesse totalmente equivocado. A própria OBS reconheceu que deseja explorar para onde esse relacionamento entre nós pode levar. Ela afirmou que aguardaria até que meu divórcio estivesse finalizado antes de considerarmos qualquer coisa. Estou bastante confuso e sem uma resposta clara para ela. Então, decidimos dar um tempo um do outro até que tudo esteja resolvido. OBS é uma mulher atraente, mas estou incerto se consigo corresponder aos sentimentos dela. Lidar com isso é um desafio para mim. Houve insinuações de que estar próximo de OBS estava afetando a possível reconciliação dela com o marido, mas quero esclarecer que não tenho nenhuma influência sobre a decisão dela de deixar a P. Essa escolha é inteiramente dela, e evitamos falar mal dos nossos cônjuges quando estamos juntos. Recentemente, a P se desculpou pessoalmente por tudo o que aconteceu. Apesar disso, não aceitei as desculpas dele, pois, honestamente, não me importo com o que ele está passando. Agora, surge uma pergunta: é aceitável para mim ter relações sexuais com minha esposa, mesmo que não estejamos buscando reconciliação? Sinto falta da intimidade e proximidade física. Minha esposa está ansiosa e tem feito esforços, usando lingerie nova, mensagens provocantes, cartas tocantes, entre outras coisas, para reiniciar a intimidade. Às vezes, é difícil resistir. Ela fez o gesto de eliminar qualquer vestígio de AP em nossa casa, sem que eu pedisse, demonstrando seu compromisso. Desligar esses sentimentos não é fácil para mim. Estou sendo manipulado ou isso é uma armadilha?
Já tentei pedir que ela saia de casa, mas quero mantê-la aqui até que o divórcio seja finalizado, para evitar complicações desnecessárias. Atualização 5. Pensei que tivesse desperdiçado todos esses anos com uma mulher que não valia a pena, mas ela me deu filhos maravilhosos e memórias incríveis. Essas coisas são inesquecíveis e as valorizarei como um homem. No entanto, finalmente percebi que mereço algo melhor do que ela, e buscarei algo melhor. Recebi muitos conselhos sobre como lidar com essa situação, e agora compreendi que mereço algo superior. Ela me prejudicou, menosprezou e me fez sentir inferior quando outro homem mostrou interesse por ela. Agora, finalmente aceitei que superei isso. Agora ela está fazendo o que for preciso para me manter. Agora, ela está investindo sua energia em nós. Agora, ela deseja que eu seja feliz, ao contrário do passado. Agora, ela quer ser aventureira na cama comigo. Embora nosso histórico sexual não fosse excepcional, aprecio o esforço atual. Agora, percebo quanto perdi ao não conhecer a extensão das mensagens dela com AP. Ela quer mostrar o quanto me ama, algo que anteriormente era negligenciado. Agora ela me dá espaço, é feliz e apoia todas as minhas decisões, o oposto do que acontecia antes. Agora, ela valoriza meus limites e se esforça para respeitá-los. Agora, ela me vê como o rei que eu sempre quis que ela visse desde o início, mas, infelizmente, precisei retirá-la do pedestal primeiro. Apesar disso, essa transformação dela para a mulher ideal parece efêmera para mim. Agora, ela se mostra completamente transparente comigo, sendo brutalmente honesta, mesmo que isso me cause aborrecimento ou a envergonhe. Raramente vi uma mulher com uma expressão constante de vergonha no rosto antes. Ela lamenta profundamente que esse caso tenha ocorrido. Observo diariamente o quanto ela se culpa, percebendo o desespero em seu rosto quando minha receptividade é mínima. Sua infelicidade é evidente, especialmente quando tenta disfarçá-la. Isso por vezes me faz questionar a mim mesmo, mas, para mim, é crucial. Por que tenho dificuldade em enxergar isso como algo positivo? Por que não consigo avaliá-la por suas ações atuais, que demonstram arrependimento, não é verdade? Muitas pessoas superam casos extraconjugais e emergem ainda mais fortes, não é? Por que minhas decisões estão sendo moldadas por emoções e não por uma perspectiva madura e objetiva? Alguém mais acabará recebendo a versão aprimorada dela enquanto eu me aventuro em outro relacionamento incerto. Por que não lutar por isso quando tudo parece indicar um futuro promissor? São perguntas que me foram feitas, e eu tenho uma resposta: não vou tolerar desrespeito. Talvez eu estivesse disposto a aceitar isso nas fases iniciais da descoberta, mas me desvinculei rapidamente dessa disposição. Este é meu pronunciamento para aqueles que me enviaram mensagens privadas perguntando sobre minha situação com frequência. Vou desfrutar deste Natal com toda a minha família e, em seguida, seguir em frente sem minha esposa traidora. Decidi não dar ouvidos às ideias que inventei em minha mente para manter o controle dela sobre mim, e agora estou me desvencilhando completamente dessa ideia. Não vou reatar com ela nem dar outra chance a nós dois. É um ponto final definitivo. Embora eu reconheça que minha esposa não é uma vilã, é verdade. Quero que ela encontre felicidade, mas compreendi que não será ao meu lado. Ela mesma deixou isso claro. Hoje, liguei para a OBS e a convidei para jantar após as festas, como agradecimento por seu apoio quando eu estava no fundo do poço. Ela aceitou. Sei que isso não ocorre com frequência, mas realmente nos apoiamos mutuamente ao longo dessa jornada, e sinto que lhe devo agradecimentos. Antes que alguém sugira que planejei isso com o OBS, sinceramente, não o fiz. Minhas emoções estiveram tão confusas nos últimos anos que o simples pensamento de outra mulher nunca cruzou minha mente. É apenas um jantar, nada mais, a menos que ambos desejemos algo mais. No entanto, à medida que o divórcio se aproxima, percebo cada vez mais que tenho opções, e uma opção esteve presente o tempo todo. Quanto à OBS, sinceramente, não me importo com ela. Não vejo a possibilidade de me casar novamente, e deixarei isso claro para qualquer mulher. Apesar de meu divórcio não ter sido tão complicado, estou perdendo considerável dinheiro. A ideia de casamento agora parece uma ilusão para mim. Peço desculpas se pareço cínico neste momento. Não tenho a intenção de ofender ninguém com esta postagem, mas ainda estou desencantado. Desejo a todos um feliz feriado, não ouvirão falar de mim por um tempo. Atualização 6.
Era esperado. Antecipei que voltaria para a última atualização, e aqui estou. Acabou. Minha ex e eu nos separamos oficialmente para sempre. Isso aconteceu há quase 3 semanas. Nos primeiros dias após o ocorrido, sofri como se tivesse perdido um ente querido. A falha notável em meu casamento me atingiu extremamente forte. Nunca chorei tão intensamente desde que descobri o caso inicialmente. Além disso, fiquei muito irritado, definitivamente em um dos meus pontos mais baixos. Tudo foi organizado para minha ex, em parte por minha iniciativa, visando o bem das crianças. Ela deixou a casa, e estou buscando comprar sua parte. Agora mora em um apartamento, uma grande degradação para ela, e isso a deixa bastante deprimida. Mesmo assim, ela continua indo ao terapeuta, ainda dedicada a estudar sobre infidelidade. Não sei exatamente porquê. Tivemos longas conversas resultando em um contato físico mínimo após o divórcio. Reconheço que não deveria dar espaço a ela agora, mas ela é a mãe dos meus filhos, e desejo que sejamos bons co-pais. Sou, se não mais nada, lógico sobre a situação, em grande parte graças a esta comunidade e outras, é claro. A melodia permanece a mesma, ela busca reconciliação, e considero isso um risco muito grande para me colocar nessa situação novamente. Infelizmente, não tenho disposição para presenteá-la com essa oportunidade. No último fim de semana, saí para jantar com o OBS, sem a intenção de nada além de desfrutar da companhia um do outro e conversar. Abordamos uma variedade de tópicos, e a atmosfera ficou um pouco flertante. Admito que estava um tanto relutante em lidar com as mudanças rápidas de humor. Bem, acho que é importante mencionar que a noite acabou de maneira bastante apaixonada. Peço desculpas pela franqueza. Foi, sem dúvida, a experiência mais incrível que já tive. A OBS é extremamente generosa e supera minha ex em muitos aspectos. Inicialmente, não planejava que as coisas fossem tão longe, mas a OBS estava disposta, e eu também aprendi alguns truques adicionais no processo. Foi a primeira vez que experimentei alguém tão dedicado a me agradar, uma mudança positiva em relação ao passado. Talvez não deva mais referir-me a ela como OBS, já que ela se divorciou do ex, mas por questões de privacidade, continuarei usando esse termo. Não estou convencido de que levaremos nosso relacionamento adiante, para ser sincero. Acredito que os hormônios e o vinho tenham influenciado nossa decisão naquela noite. Embora ela tenha expressado interesse, estou indeciso. Ambos precisamos de tempo para nos organizar emocionalmente. No entanto, sinto-me bastante bem. Embora algumas pessoas possam não gostar de ouvir isso, a experiência com o OBS ajudou consideravelmente nos meus problemas remanescentes de autoestima. Sentir-me desejado, vivo, e compreender finalmente o que estava perdendo foi transformador. Não aceitarei mais relacionamentos frios e mecânicos. O aspecto mais satisfatório foi a consciência de que não estava traindo e que não comprometi meus princípios. Considerando tudo, estou orgulhoso de como lidei com toda essa confusão. Embora não tenha sido perfeito, dei o meu melhor. Em comparação com muitos outros, estou saindo desta situação bastante bem. Mesmo que tenha enfrentado perdas financeiras significativas, isso aconteceu porque estava disposto a absorver conselhos e ouvir pessoas com experiência, em vez de agir às cegas e torcer pelo melhor. Serei eternamente grato a todos vocês que me ouviram e salvaram minha autoestima de uma destruição ainda maior. Lições aprendidas: respeite a si mesmo, nunca aceite desrespeito de ninguém, nem mesmo daqueles mais próximos a você. Todos merecem um relacionamento saudável e satisfatório. Não aceite migalhas do seu parceiro. Em todo relacionamento comprometido, é fundamental ter uma vida sexual saudável e satisfatória. Se seu parceiro não estiver se esforçando por você, especialmente se o fez anteriormente com outra pessoa ou em um caso, não tolere isso. Não estou sugerindo aceitar abuso sexual ou estupro, simplesmente exponha sua insatisfação. Se o seu parceiro não estiver disposto a atender a essas expectativas, não se submeta a uma vida sexual entediante, a menos que ambos concordem com isso. É permitido se afastar dessa situação. A comunicação é crucial, e eu não posso enfatizar o quão importante isso é. Se você foi traído, saiba que apenas você pode verdadeiramente se curar. Levei um bom tempo para compreender isso. Existem muitas outras lições, mas estas são as que me vêm à mente agora.
Estarei disponível para responder a comentários que possam surgir, mas daqui a algumas horas, encerrarei minhas postagens neste espaço para sempre seguirei em frente com minha vida. Tenham um bom dia, pessoal. Atualização 7. Olá pessoal, tenho recebido diversos e-mails de pessoas preocupadas querendo saber como minha situação está progredindo. Eu deliberadamente me afastei de tudo relacionado à infidelidade, pois ainda sou acionado de vez em quando. Mantive distância deste site e de outros, tentando seguir em frente. No entanto, como há muitas pessoas preocupadas, vou fornecer uma atualização para tranquilizá-las. Estou bem, não houve acidentes, e não desapareci da face da terra. Ainda estou com o OBS, ela é minha namorada. Ela resolveu a situação dela com a P em relação à custódia dos filhos e às finanças. Ela poderia ter agido de forma vingativa, levando-o à falência, mas, em vez disso, enfrentou a situação com maturidade. De fato, as crianças estão enfrentando tensões devido a toda essa situação. Estamos fazendo o possível para lidar com isso da melhor maneira possível. Iniciamos a terapia para as crianças para garantir que se ajustem adequadamente e compreendam que o relacionamento entre OBS e eu tem pouca influência sobre eles. No entanto, é crucial considerar como essa situação é tratada, dada a sua importância. Isso é extremamente desafiador, pois nem todos concordam. Minha filha, minha ex e a P não se sentem à vontade em estar próximos um do outro. Acredito sinceramente que ambos culpam um ao outro pelo desfecho da situação, sem brincadeiras. Atenção quando os dois estão em proximidade. Minha ex ainda busca uma segunda chance, e provavelmente, está frustrada porque OBS está impedindo-me de ver as coisas com clareza e de não abrir mão de tudo que temos por tempo indeterminado. Estou genuinamente preocupado com as ações dela, pois ela tentou algo em uma festa de 4 de julho organizada por um amigo meu. Eu recusei, mas aparentemente não com firmeza suficiente. Não acreditava quando diziam que ela se atrapalharia por mim, mas estavam certos. Ela deseja voltar de qualquer maneira. OBS está permitindo que eu lide com isso, mas também está ficando cansada da minha ex. Ah, mencionei que minha ex odeia OBS intensamente? Eu realmente pensava que ela estava se transformando para melhor, mas desde que a deixei para ficar com outra pessoa, ela tem sido um desastre. Ainda não entendo completamente. Eu a tratava melhor do que qualquer outra pessoa na minha vida, e ela me tratava mal. No momento em que praticamente digo afaste-se, ela faz malabarismos para chamar minha atenção, e não sei se há algo com o qual devo me irritar. Bem, é isso, agora vocês podem ficar tranquilos. Atualização 8. Olá a todos. Sim, observei suas mensagens e solicitações de bate-papo. Peço desculpas por não ter respondido anteriormente. Embora não seja mais ativo aqui, reconheço que há pessoas tentando verificar como estou e qual é a minha situação. Vou dissipar suas preocupações com esta atualização. Adianto que isso não é um viveram felizes para sempre, então vamos abordar o elefante na sala. Como estão as coisas entre OBS e eu? Surpreendentemente bem. Se soubesse que uma mulher como ela existia antes, teria buscado conhecê-la há anos. Brincadeiras à parte, nunca experimentei um relacionamento tão saudável com nenhuma mulher, em parte devido às dificuldades impostas por minha ex-mulher, que me deixou com pouca compreensão do que era um relacionamento verdadeiramente saudável. Embora ainda tenha minhas dúvidas, a OBS tem sido uma incrível aliada nesse processo, e nosso namoro é sólido. Não ultrapassamos essa etapa, mantendo-nos como namorados. Ainda questiono a ideia de casamento. Preferimos manter nossa vida privada e minimizar o envolvimento das crianças nesse aspecto do relacionamento. No entanto, elas estão cientes do namoro. No que diz respeito aos filhos, o início foi desafiador, quem estou tentando enganar. Contudo, agora estão se dando muito bem. Acredito que isso se deva, principalmente, à nossa profunda participação em suas vidas e ao fornecimento de um suporte constante para lidar com problemas. Sem esquecer da terapia, é claro. Minha filha e meu filho têm um carinho especial por OBS. Ela tem um jeito encantador com as crianças. Os filhos dela agora me veem com mais afinidade do que há quase 2 anos. A filha mais nova até começou a se referir a mim como seu padrasto em eventos e passeios. Embora tenha mantido a compostura, fiquei emocionado ao ouvir isso.
É gratificante ver meus filhos brincando felizes com os filhos de OBS, mesmo que tenham formado uma frente unida para provocar constantemente meu filho, o único menino e o mais novo do grupo. Não sei se devo reagir com risos ou constrangimento diante disso. Em relação à minha ex-mulher, mantemos uma boa relação. Ela tem se esforçado bastante para reconstruir o vínculo com nossa filha, e fiquei contente quando ela me contou que encontrou em seu coração o perdão pela mãe, superando os desafios que enfrentaram juntas ao longo dos anos. Mesmo assim, parece que minha ex-mulher ainda não aceitou completamente o término de nosso casamento. Sinto que ela está em busca de uma segunda chance, demonstrando sinais disso. Ela está frequentando a academia e continua a terapia individual. No geral, parece estar mais saudável agora, mas, honestamente, isso não me afeta. Já me reconciliei com o passado, e se ela ainda não fez o mesmo, é uma questão dela. Ela tem interagido mais com o OBS ultimamente, e a relação é recíproca, mas o OBS a trata com certo ceticismo, o que é compreensível diante de tudo o que aconteceu. Quanto a P, percebi o quão desastroso o cara seria, mesmo com toda a riqueza e falta de inteligência. Atualmente, ele tem uma namorada, mas os filhos o detestam e não hesitam em expressar isso. Levei um tempo para perceber o quanto ele era presunçoso, para ser sincero. Também não sou fã da namorada dele, que parece extremamente materialista, egoísta e insensível com as meninas. Em resumo, estamos indo além do esperado, mas não vou negar que tive minhas dúvidas sobre se este era o caminho certo. No entanto, com muito esforço de todos os envolvidos, a situação está se desenvolvendo de maneira esplêndida. Não estamos buscando um viveram felizes para sempre, mas podemos afirmar que estamos verdadeiramente felizes agora. Enfim, é isso, então podem ficar tranquilos. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.